Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dando início aqui ao nosso encontro, eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Para quem não me conhece, eu sou professor, mestre e doutor em processo penal, sou autor de livros, tenho um podcast com meu amigo Flávio Martins, que é o Saindo da Caverna. Sou professor da graduação, pós-graduação, de uma série de cursos também, de cursos preparatórios. Queria te dizer o seguinte, que é muito bacana estar reiniciando aqui as atividades no meu canal do YouTube. Fazia tempo que eu não gravava e decidi reativar o canal. Eu ainda não sei ao certo para onde que vai caminhar esse canal, mas a ideia, em princípio, é comentar leis, comentar temas novos, temas interessantes. E o primeiro tema que me veio à mente para poder falar com vocês é justamente sobre esta lei. É uma lei muito, muito importante. Eu não tenho dúvidas, honestamente falando, eu não tenho dúvidas de que esta lei vai ser cobrada nas provas, e em especial porque ela é uma lei muito importante. Veja, ela é conhecida como Lei Henri Borel, uma referência a uma criança de 4 anos que foi assassinada em 2021, quando morava com a mãe e com o padrasto. Essa lei, ela cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Gente, nós temos um microsistema agora de proteção da infância e da juventude. Acho que talvez ao lado do ECA, ela se apresente, sem dúvida alguma, como uma das leis mais importantes sobre esse tema, sobre o tema da proteção da infância e da juventude. E aí, eu separei aqui para vocês aqueles que eu considero os principais tópicos desta lei. Em primeiro lugar, a incidência dela, o artigo 2º, diz lá: configura violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. Então, há uma ampla incidência, diversos danos, mas veja, a lei, seguindo uma tendência da Lei Maria da Penha, ela diz onde há essa violência. Primeiro, no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente. Olha a definição: compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Aqui a legislação foi até além do que a Lei Maria da Penha, falando que se aplica inclusive, olha isso, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, ou por afinidade, ou por vontade expressa. E 3. Em qualquer relação doméstica e familiar, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Vocês têm, aliás, se você quiser ter acesso a esse material, é só entrar no meu canal do Telegram. É gratuito, tá? É gratuito. É só entrar lá e é gratuito para você. Mas veja, eu dizia para vocês, eu lia o artigo 2º e perceba a amplitude da lei, a incidência dela. Agora, eu vou dar exemplos de figuras que estão abrangidas por esta lei. O padrasto, a madrasta, estão abrangidos por esta lei. O tio que frequenta a casa, porque olha, o inciso 3, independentemente de coabitação.
Olha o inciso 1, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O namorado, a namorada, certamente entrarão nessa definição. Então, a meu ver, o legislador age bem, estabelecendo corretamente uma ampla gama de incidência de proteção desta lei. Tá bem? Agora vejam, também a lei diz que as definições para a caracterização de violência devem ser observadas as definições da Lei 13.431 de 2017. Há uma referência aqui a uma outra lei, que é uma lei muito importante. Essa lei estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o ECA. Então vejam, nós temos 3 leis hoje que dão a grande proteção do ECA. A grande proteção da criança e do adolescente. O ECA, esta lei 13.431 de 2017 e essa lei 14.344, que é a lei Henri Borel. E quais são as definições que importam para fins dessa lei que eu gostaria que vocês conhecessem? Vamos lá. Primeiro, artigo 4º. Para efeitos desta lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência. São formas de violência. Eu estou aqui falando, só para deixar claro, eu estou aqui falando de como a lei Henri Borel vê as violências perpetradas contra crianças e adolescentes. Então, primeira tipificação é a da violência física. Amigos, o que é a violência física? Violência física é a violência entendida como ação, é a violência entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Essa é a definição da lei de 2017, tá? Só para deixar claro que a lei Henri Borel remete. Então, primeiro, violência física. A violência física é a violência que é definida como ação infligida à criança ou adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Além disso, violência psicológica. E a lei define o que é a violência psicológica. Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração, olha agora, ou intimidação sistemática, bullying, que possa comprometer o desenvolvimento psíquico ou emocional da criança. Amigos, nós temos aqui a própria definição de bullying, que é a intimidação sistemática, tudo bem? Mas não só, também é violência psicológica, o ato de alienação parental. Olha lá, letra B, o ato de alienação parental, e ele define a alienação parental, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Violência física, violência psicológica, que tem as agressões verbais, humilhações, bullying, a alienação parental e também qualquer conduta que exponha a criança ou adolescente, direto ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio. Infelizmente, são comuns as notícias de violências praticadas contra o companheiro, a companheira, o marido, a esposa, na frente dos filhos. Isso é violência psicológica para fins da legislação. E também nós temos a violência sexual. Qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar
ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda abuso sexual. Então, nós temos a inclusão do abuso sexual, a exploração sexual, o tráfico de pessoas. E, por fim, olha que novidade interessante, nós temos a violência institucional, que é praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Poder Judiciário, Conselho Tutelar, a Delegacia, o Ministério Público podem produzir violência institucional. É uma grande lei, ela avança em muito na proteção da infância e da juventude. Bem, ocorrida a violência, o legislador se preocupou em criar mecanismos relacionados ao atendimento pela autoridade policial e também previu a atuação do juiz, medidas cautelares. Vamos ver a autoridade policial? O atendimento pela autoridade policial está no artigo 13. O que a autoridade policial tem que fazer? Encaminhar a vítima ao SUS, inciso 1º. Encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas ao Conselho Tutelar. Garantir proteção policial. E olha o inciso 4, eu chamo a sua atenção para o inciso 4. Fornecer transporte para a vítima e, quando necessário, para seu responsável ou acompanhante, para serviço de acolhimento existente ou local seguro quando houver risco à vida. Então, olha, o legislador pensou, e aqui, de novo, registro o meu elogio ao legislador, ele pensou até nas coisas mais simples e de difícil imaginação pelo legislador. Transporte. Não raras vezes, dessa violência vem uma violência econômica, por as vítimas não terem dinheiro. Então pensou, foi muito bem pensado isso. E aí ele fala de medida cautelar de afastamento do lar, é o artigo 14. Verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique na ameaça ou na prática de violência doméstica e familiar com existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança e do adolescente ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência. Olha quem pode fazer. Em primeiro lugar, o juiz, autoridade judicial, sempre pode. Em segundo lugar, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. E terceiro, pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Você já viu algo parecido na Lei Maria da Penha? É o artigo 12C. Pessoal, a Lei Maria da Penha, aliás, eu nem sei se é o 12C, eu vou até confirmar aqui no meu Vademecum, mas eu gostaria de te falar que a Lei Maria da Penha já previu isso. E o Supremo teve que discutir a constitucionalidade disso. Pessoal, o que o Supremo estabeleceu? Que é constitucional a proteção da mulher, para a proteção da mulher, a determinação de que poderá o afastamento do lar ser determinado pelo delegado. Eu estava certo, é o 12C mesmo da Lei Maria da Penha. E é igual a redação. Olha, inciso 1 pela autoridade judicial, 12C, inciso 1 pela autoridade judicial, 2, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, 3, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, é a mesma redação da Lei Maria da Penha. Se, para a Lei Maria da Penha, o Supremo considerou isso constitucional, e a meu ver corretamente, com muito maior razão para a infância e juventude, que tem
proteção integral nos termos da Constituição, do 226, que tem prioridade e todas essas garantias que lhe são próprias. Bem, além disso, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele tem o poder, tem o direito de representar as autoridades para requerer o afastamento do lar. Você que presta concurso vai cair se o Conselho Tutelar pode determinar o afastamento do lar de acordo com a lei Henri Borel. De acordo com a lei Henri Borel, não. Ele só pode determinar, ele só pode requerer o afastamento, mas não pode determinar. Bem, se as outras pessoas determinarem, o delegado ou o policial tem que ser comunicado ao juiz. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas. Então, o juiz tem que ser comunicado, tá bem? E aí nós temos uma nova forma de vedação de liberdade provisória. É o parágrafo 3º. Nos casos de risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Aqui também é parecido com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem uma disposição similar que, a meu ver, é constitucional. Não se trata de uma proibição a priorística, não se trata de uma proibição baseada no tipo penal, mas sim é como se o legislador dissesse: juiz, para essas hipóteses, existe risco a justificar a presença da garantia da ordem pública, decrete a prisão preventiva. Tá bem? Ok. Amigos, procedimento das medidas protetivas de urgência. Recebido o expediente, caberá ao juiz, no prazo de 24 horas, conhecer do expediente e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Percebam aqui que, assim como a liberdade provisória sem fiança, o juiz analisa sem a oitiva do MP. O juiz analisa sem a oitiva do MP. Tá claro? Tudo bem? É muito importante entender isso. O juiz analisa sem a oitiva do MP. Depois ele manda para o MP, mas ele analisa sem a oitiva prévia do MP. Olha lá. Comunicar ao MP para que adote as providências cabíveis. A decisão é tomada sem a prévia oitiva do Ministério Público. E com relação ao inciso 4, me parece aqui, e eu não sei, eu acho que isso vai dar margem para discussão, mas me parece que é mandatório. Olha o inciso 4. Determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Me parece aqui, nesse inciso 4, que ele é mandatório. Não existe opção de não determinar a apreensão da arma de fogo. Tá bem? Mais coisas sobre o procedimento. O juiz, artigo 16, parágrafo 1º, atua independentemente de audiência das partes e de manifestação do MP, o qual deverá ser prontamente comunicado. É o 16, parágrafo 1º. O juiz atua independentemente de prévia manifestação do MP. Me parece plenamente justificada, dada a urgência. Há pessoas que veem nessa atuação do juiz, sem prévia manifestação do MP, eventual violação do sistema acusatório. Não confunda isso com a atuação de ofício do juiz. Não é. Nós estamos falando de atuação sem prévia manifestação do MP. Tá bem? Claro que aqui vai ficar difícil para o juiz conceder essas medidas protetivas sem que haja pedido do delegado, né? Vocês sabem que no caso de flagrante, o juiz não pode atuar de ofício. No caso de flagrante, o juiz não pode atuar de ofício. A Lei Maria da Penha tinha uma hipótese de atuação de ofício que o STJ falou que não pode.
E agora? Nós vamos ter essa discussão no artigo 16, mas não tenham dúvidas, nós vamos ter esse problema no artigo 16. Me parece que é muito importante ler esse artigo 16 a partir do caput. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP, da autoridade policial, do conselho tutelar ou a pedido da pessoa que atua em favor da criança e do adolescente. Então, me parece que a ideia é, juiz, você não pode atuar de ofício, mas se alguém pedir e não for o MP, você deve decidir e depois mandar com vistas ao MP. Me parece que essa é a ideia. Queridos, prisão preventiva, diz lá que aqui nós não temos grandes novidades. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. O parágrafo único repete a lei, então, não repete o CPP, não me parece ser grande novidade. Nós temos uma novidade interessante no artigo 18. O responsável legal pela criança ou pelo adolescente vítima ou testemunha, desde que não seja o autor das agressões, deverá ser notificado dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída em prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Vai na linha do artigo 201 do CPP sobre a vítima, da intimação da vítima. Então, ele reforça isso, mas perceba que aqui não é propriamente a vítima que é a criança, mas o responsável pela vítima, tá bem? É um desdobramento natural. Também prevê a lei Henri Borel, no artigo 21, medidas protetivas em favor da vítima. Proibição de contato, o afastamento do agressor da residência, prisão preventiva, inclusão da vítima e da família natural, ampliada ou substituta, no atendimento a que os órgãos, nos órgãos de assistência social. E aqui a experiência nos mostra a grande disparidade que existe nos distintos municípios. Eu já atuei em municípios que tinham um forte atendimento, porque tinham muita arrecadação. Eu me lembro quando eu fui juiz em Rosana, no interior de São Paulo, que tinha lá um serviço social muito forte, porque era uma cidade que tinha muita verba para isso. Gente, eu estou falando de algo que aconteceu há 20 anos. Não sei como está hoje, tá? Não sei como está hoje. Além disso, o que eu gostaria de chamar a sua atenção, que pode haver cautelar para a oitiva em depoimento especial, que está prevista lá naquela lei 13.431, que nós comentamos, e o parágrafo 2º diz de um rol não exaustivo de medidas cautelares. Parágrafo 2º, as medidas cautelares são em rol não taxativo. Você que presta concurso, eu também não tenho dúvidas de que isso vai cair na sua prova. E a última coisa da lei, está lá, a alteração do ECA. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. O que significa dizer que quando eu tiver criança e adolescente como vítima, não haverá, criança e adolescente como vítima, não haverá a possibilidade de ser lavrado termo circunstanciado. Além disso, todas aquelas medidas previstas na Lei 9.099, transação penal, composição civil, não poderão ser utilizadas. Transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo, não cabe mais. Tá bem? Queridos, queria agradecê-los, espero que tenham gostado.
Compartilhem o vídeo e compartilhem o material com o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Valeu!